Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos aprender a fatoração em números primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Essas ferramentas são muito utilizadas para a solução de problemas de matemática fundamental, ensino médio, e também é cobrado em vestibulares e concursos públicos. Vamos iniciar aqui com alguns exemplos. O primeiro exemplo é a fatoração do número 12. Se você tem o número 12 é par, você vai dividir por 2, vai dar 6. Você vai dividir por 2 novamente, vai dar 3. Dividir por 3 dá 1. Repare que esses números do lado direito aqui são números primos. Então, a gente tem que começar a partir do 2 e ir subindo os números. No final do processo, quando a gente chega no número 1, a gente chega no final do processo e depois a gente escreve aqui em multiplicação de potências. A gente tem 2 número 2, então é 2 elevado ao quadrado, vezes 3. Se a gente fizer essa conta aqui, 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12. A gente volta para o número inicial. Vamos seguir aqui com outro exemplo, 95. 95, ele não é um número divisível por 2 e nem por 3. Uma ferramenta também importante para a gente saber se o número é divisível por 3 é a gente somar os algarismos. 9 mais 5 dá 14. 14 não é divisível por 3, então 95 também não é. Ele é divisível por 5. Se a gente dividir 95 por 5 vai dar 19. 19 dividido por 19 dá 1. Então, a fatoração do número 95 é 5 vezes 19. Seguindo mais um exemplo, a fatoração do número 120 vai ser 120 dividido por 2 dá 60, dividido por 2 dá 30, dividido por 2 dá 15, dividido por 3 dá 5, dividido por 5 dá 1. Chegamos no final. A gente tem 3 números 2, vai dar 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Agora que a gente já aprendeu a fazer a fatoração dos números primos, vamos seguir agora com aprendendo o máximo divisor comum, conhecido como MDC. Para a gente descobrir o máximo divisor comum entre dois números, nesse exemplo 20 e o 24, a gente faz a fatoração também em números primos. Então, os dois números são pares, a gente divide por 2. Vai dar 10 e 24 por 2 dá 12. Novamente, os números são pares, divide por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e 12 por 2 dá 6. O 6 ainda é par, então a gente divide por 2. O 5 a gente repete e o 6 divide por 2 dá 3. Agora a gente divide por 3, o 5 a gente repete, 3 dividido por 3 dá 1. E por último a gente divide o 5 por 5, que vai dar 1. Quando a gente chegar no final, onde só tem número 1, acabou o processo. O máximo divisor comum são os números que foi dividido entre ambos os números. Nessa primeira divisão, a gente dividiu o 20 e o 24, então a gente vai usar esse 2, que está aqui em vermelho. E na segunda divisão também a gente dividiu o 10 e o 12, e a gente vai usar esse 2 também. As outras divisões, a gente dividiu somente um único número. Então, a gente não vai usar esses, vai usar só esses aqui em vermelho. Então, a gente multiplica esses divisores comuns. 2 vezes 2, 4. O máximo divisor comum de 20 e 24 é 4. Vamos fazer mais um exemplo. 15 e 25. Nesse caso, a gente não tem número par, então a gente vai dividir por 3, 15 por 3 dá 5, e 25 não é divisível por 3, a gente copia. Agora a gente divide os 2 por 5, 5 por 5 dá 1, e 25 dividido por 5 dá 5. E mais uma vez dividimos por 5. O 1 a gente copia, e 5 dividido por 5 dá 1. Chegamos no final da fatoração. E agora a gente identifica quais são os divisores comuns. O único que a gente dividiu ambos os números foi esse 5. Então, o máximo divisor comum entre 15 e 25 é 5.
Agora vamos aprender e relembrar o mínimo múltiplo comum. Usando o mesmo exemplo 20 e 24, a gente divide por 2, vai dar 10 e 12. Divide por 2 novamente, 5 e 6. Divide por 2, o 5 a gente repete, o 6 dividido por 2 dá 3. Agora dividimos por 3, o 5 a gente repete, e divide 3 por 3 dá 1, e finalmente divide 5 por 5 dá 1. O MMC é a multiplicação de todos os fatores primos aqui do lado direito. Então, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Fazendo essa conta, o MMC vai dar 120. Vamos fazer mais um exemplo. O MMC é entre 15 e 25. A gente vai dividir por 3, vai dar 5 e 25. O 25 a gente copia. Dividindo por 5, 5 por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. E, finalmente, 5 dividido por 5, a gente chega a 1 e 1. O MMC vai ser a multiplicação desses três fatores primos. Então, vai dar 3 vezes 5 vezes 5, que é igual a 75. Se vocês gostaram, curte esse vídeo, compartilhe. No próximo vídeo eu vou resolver alguns problemas de vestibular e de concursos com esse tema. Um grande abraço e bons estudos.